Anne Carole Brito, procuradora, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. A senhora acaba de me informar que é apenas 30 e poucos por cento. 34%. Então, 66% dos são nomeados pelos prefeitos. São... Qual é a posição da Associação Nacional em relação a isso? Como olha, a senhora como vice-presidente, como é que olha essa realidade e o que faz para inverter isso, se faz? Sim, a nossa grande bandeira é essa luta para que os municípios respeitem esse princípio constitucional da moralidade, da autonomia, da impessoalidade no serviço público. Sim. A nossa luta é para que seja respeitada a regra do concurso público, né? Porque a gente entende que alguém que passou por esse processo e que se preparou para isso e que tem as suas prerrogativas como servidor público vai ter mais possibilidade de contribuir para a gestão de cada município, Sim. cada município brasileiro. Óbvio que nós não estamos falando dos maiores, todas as capitais, como grandes cidades, que nós temos até maiores do que São Sim. Luís, já tem procuradorias muito estruturadas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, toda a região sul já tem quase 64% dos municípios já. É o inverso. É o inverso. O Nordeste, 23%. Então, outro dia a gente viu uma explanação de um representante da OAB do Conselho Federal fazendo uma defesa que entendemos esdrúxula. Mas o Sul tem uma realidade, nosso Nordeste é muito pobre. Será que não é por conta disso? Talvez não seja... Talvez seja a razão. Uma das razões, claro, que nós temos diante de inúmeros aspectos econômicos, estruturais, históricos, mas é um dado interessante. Um dado interessante do livro que eu citei há pouco é que os municípios com procuradores concursados têm maior índice de desenvolvimento humano e de qualidade na gestão pública. São dois índices, o IDHM, que é conhecido, né? E o índice do Conselho Federal de Administração, que mede a gestão pública. Então, os municípios que têm maior índice, maiores números nesses dois índices, que são importantíssimos, IDH, são aqueles que contam com procuradores concursados. Nós não entendemos que isso é uma coincidência. Nós entendemos que é fruto de um trabalho... Isso é um indicador. É um indicador importante, fruto da importância do procurador municipal, que traz a memória jurídica. Então, é interessante entender que a cada 4 anos a gente não pode ter uma ruptura no município. O município continua. O município é o mesmo de 1980, 60, 70, 80, 2000, 2010, 2018. Não são as eleições que fazem município, como a gente imagina, assim como alguns gestores imaginam. Mudou total, não. As políticas governamentais de cada gestor podem mudar, mas o município tem que ter a sua memória jurídica. Tem que ter. Então, assim, não é possível que no começo do ano, em janeiro, chegue alguém, não encontra nem papel, você sabe que se tem uma audiência, não se sabe qual foram os pareceres que foram dados, absolutamente nada, porque... rompe-se ali uma história jurídica do município. Mas a senhora sabe que é muito comum no interior chegar o prefeito para tomar posse e não encontrar nem carteira. É isso que nós estamos falando. É isso que a senhora acaba de falar. Exato. Quer dizer, há uma ruptura, fecha o pano, vai começar tudo de novo. Exatamente. Então nós precisamos ter órgãos que preservem a memória jurídica do município. Né? E dê continuidade a alguma coisa. Não é a mesma gestão, não é a mesma... Mas é o mesmo município. Exato, não é a mesma gestão, pode não ser a mesma política, não, eu entendo que a aplicação maior de recursos tem que ser nessa área, ok. Mas eu tenho uma história do município, eu não posso deixar isso passar. Claro, quem trabalhou em dezembro tem que ganhar em janeiro e já é o público novo que paga. Mínimo isso, né? Como é a ação da associação para conseguir isso? Nós temos... lutado incessantemente com isso. Temos uma PEC tramitando, que já tramitou na Câmara dos Deputados, foi aprovada quase por unanimidade, o único voto contrário foi... Eu vou só citar porque eu acho interessante, agora foi do Jair Bolsonaro.
Foi Bolsonaro que votou Foi o único contra? voto contrário, eu achei peculiar. Espera só um minutinho. Todo o Congresso votou a favor, apenas Bolsonaro votou. Foi o único voto Futuro contrário. presidente. Não. Loucura. Hoje ela já está no Senado, né? Porque tem que passar Sim. pelas duas câmaras, é um projeto de emenda constitucional. Hoje está no 17, é 17 de 2003. E nós estamos lutando pela aprovação dela para definitivamente constitucionalizar essa necessidade de representação judicial através de concurso público nos municípios. Isso não significa que o município de Nova Olinda do Maranhão terá a mesma procuradoria estruturada como de São Luís. Não é isso. Claro, obviamente, nós temos municípios, cada um com suas peculiaridades no Brasil inteiro. Sim, pode até não ser a figura do procurador, mas a ação haverá. Um procurador, pelo menos, representando essa memória jurídica, ainda que não haja possibilidade de estruturar uma procuradoria. Claramente o que é memória jurídica? Isso, é guardar, alguém que dê continuidade. Isso quer dizer, continuação da ação. Exatamente, das ações, vamos dizer, da representação como um todo do município. Isso cria que tipo de problema na associação? Na administração é evidente, mas na associação, como se mexem diante dessa verdade? Então, a gente, como eu falei, nós temos estamos diariamente, mensalmente no Congresso lutando por isso. Temos alguns freios de alguns gestores, de alguns políticos, porque é complicado. Alguns senadores têm sua base em municípios pequenos e os prefeitos fazem aquela pressão. Então, assim, é uma briga briga não, vamos dizer, uma construção. Sim. Esse diagnóstico é um elemento técnico para mostrarmos como é importante isso. É para o gestor também. Nós não somos, como eu falo, um opositor. Para alguns gestores não é muita ajuda, não. Mas alguns, sabe assim, que a realidade hoje, considerando que os TCEs estão tendo cada vez mais sucesso nas suas ações, nos tribunais de contas dos estados, então alguns gestores já pedem uma assessoria mais autônoma e qualificada, porque sabem que vão responder no futuro. Então, não é mais admissível que um gestor imagine que vá fazer qualquer desmando e que isso não vai aparecer. Então, assim, não é muito melhor fazer algo com uma orientação, inclusive para se defender no futuro. Não faça por aí, faça por aqui. Veja bem, doutora, a senhora é vice-presidente da Associação Nacional. Logicamente, a senhora tem que ter uma visão não só de São Luís, mas do Maranhão. Exato. Do Brasil e do Maranhão. Do Maranhão. Qual é a situação do Maranhão hoje? O Maranhão... Além de São Luís... nós estamos abaixo dos 23% do Nordeste, inclusive. Né? Nós temos... nós temos muita dificuldade de ter acesso, inclusive, às informações aqui. Essas informações seriam prestadas por quem? A gente, pela prefeitura? Essa assessoria, né, do Heckenhoff Prats, eles buscaram, pelos dados que eles têm, científicos, nós não sabemos como, muitos eram telefone, eu não sei porque eles me pediam, às vezes, para conseguir, iam em loco em alguns municípios, quando não conseguiam informações, porque são por precisões estatísticas, né? Então, eles tiram um recorte de cada estado. Então, aqui eu acho que a gente não chega a 15% dos municípios com procuradores concursados. Quer dizer, nós temos aí uns... Nós temos abaixo da média do Nordeste, inclusive. Nós temos aí uns 85% dos municípios. Exato. De outra forma, isso não desmerecendo a qualidade desse trabalho de alguns escritórios de advocacia que trabalham para municípios. Não é essa a minha conotação, não é a qualidade jurídica. O que eu ressalto é a questão da autonomia, da impessoalidade e da moralidade da administração pública. Não é a qualidade de quem está lá. É a ausência do defensor do município. De um procurador. Porque o advogado que é contratado pela prefeitura, ele é advogado da prefeitura. Faça erro ou acerto. Normalmente são chamados de assessores jurídicos da prefeitura. Agora, por óbvio, nós imaginamos e entendemos que é mais complicado uma atuação mais... Claro, porque o sem desmerecer a qualidade, a ética
e o bom trabalho de cada advogado. Não é isso, é uma questão mesmo, como a gente está falando, de diferenciar governo de Estado, né? Porque se o prefeito contrata o advogado contratado, se o cliente deu 3 tiros no cara e morreu, a culpa é do cara que é morredor, não é do que morre fácil. Morre fácil. 3 balinhas, o cara já está morrendo. Quer dizer, então a coisa fica meio solta, de fato. Em termos de fiscalização, fica solto. É mais difícil. Nós entendemos que a autonomia realmente é muito mais complicado de trabalhar em pessoalidade de serviço público. Eu bato nesses princípios que são princípios impessoalidade seria o ideal, porque é a são princípios constitucionais. Eu estou falando daquele famoso artigo 37, estamos no princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade do serviço público. Então, assim, é por isso que nós batemos nisso. Ressaltando, eu, como advogada, obviamente sou advogada claro. Pública, jamais estou, com isso, ferindo a ética daqueles que trabalham para os municípios. Não é isso. É ressaltando o que entendemos ser mais apropriado para a realidade de uma administração pública mais eficaz. Porque é de se supor que na hora que um prefeito contrata um assessor jurídico, ele quer uma orientação para trabalhar direito. Essa é o que se supõe. E eu creio que realmente é isso. Agora, algumas vezes há um conflito aí Infelizmente, o que se supõe no Brasil nem sempre coincide com a realidade, principalmente nesse campo aí de gestão pública, de política. Geralmente a gente pensa assim e é assado. E nessa fritura, quem dança é você e eu, é o povo que dança. Doutora, me diga, a senhora acredita que esse Senado que está aí, esse Congresso que está aí, que 90% responde processo, roubalheira, todo tipo de sacanagem, a senhora acha que esse Congresso vota isso? Não. Até porque houve eu creio, um acordão aí com a PEC com a intervenção federal no Rio de Janeiro, em que esses projetos de emenda constitucionais, inclusive até janeiro, até o final só janeiro é que isso vai acontecer. Então, inclusive a pauta agora do Congresso praticamente está esvaziada, porque vai começar o ano, a parte mais da campanha mais produtiva da campanha, então eles realmente não vão estar mais lá, de qualquer forma, acho difícil. Essa é a hora de brigar para segurar o osso. A gente volta já, é um instante só. É muito complicado.